Pessoal, um dia histórico, principalmente uma noite histórica, a noite do resultado das eleições presidenciais da Argentina. Estou gravando isso aqui ainda antes do encerramento das apurações. São 8h51 da noite do dia 19 de novembro de 2023, que vai entrar para a história como o dia em que a extrema-direita, o ultraliberal, o ultradireitista, o ultralibertário Javier Milei, esse senhor do cabelo engraçadinho que está aí aparecendo na sua tela, foi eleito presidente da Argentina, uma vitória acachapante contra o candidato kirchnerista Sérgio Massa, uma coisa impressionante que ninguém esperava. A gente acreditava na vitória, mas não com tanta folga, não o massacre que foi ali, o que demonstra de forma inequívoca o quanto o povo argentino está cansado desse sistema que vigora no país há tanto tempo e o quanto eles querem mudança. Essa vitória do Javier Milei é importantíssima para todos nós por uma série de motivos, os quais nós vamos conversar nesse vídeo aqui então, ao analisarmos os resultados e as repercussões futuras que esse caso vão trazer certamente para todos nós, para a Argentina, mais do que tudo, né? Antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, os dados aqui consolidados, até o momento, mais de 91% das urnas já foram apuradas. Javier Milei tem praticamente 56% dos votos contra 44% do Sérgio Massa. Realmente uma vitória indiscutível, né? A gente tinha a esperança, de fato, que o Javier Milei ganhasse pelo bem da Argentina. Venho falando disso em vários vídeos aqui do canal, mas a verdade é que, embora as primárias tivessem sido muito promissoras, o primeiro turno das eleições argentinas foi um grande balde de água fria para todos nós. Porque o Sérgio Massa, que tinha ficado em terceiro lugar nas prévias argentinas, reverteu esse resultado e ficou em primeiro lugar no primeiro turno das eleições presidenciais, com uma baita vantagem em relação ao Javier Milei. Realmente foi uma coisa assustadora. Porém, já dá para perceber agora que os argentinos fizeram a coisa certa, principalmente o pessoal do meio político. Eles desceram do muro, não tentaram ficar isentões, igual o pessoal muita gente do Partido Novo fez aqui no Brasil, o senhor João Amoedo, né? O pessoal do MBL, Nando Moura e tantos outros aí que preferiram ficar em cima do muro e entregar a vitória para o Lula, né? Lá na Argentina o pessoal se posicionou, Patrícia Bullrich se posicionou, o próprio Maurício Macri também declarou seu apoio ao Javier Milei, não um apoio incondicional, mas um apoio para fortalecer o único candidato que poderia derrotar o kirchnerismo na Argentina naquele momento, e a coisa funcionou, a coisa deu certo. A união de todos os que estavam contra Sérgio Massa levaram Javier Milei à vitória, não tenha dúvidas disso. Então, muito provavelmente, os argentinos olharam para o Brasil, o que aconteceu aqui no ano passado, e com toda aquela repulsa ao Bolsonaro desnecessária, acabou conduzindo o Lula a uma terceira vitória presidencial e condenando o Brasil a mais um governo petista. E lá na Argentina o pessoal já não aguentava mais o kirchnerismo. Essa é a grande verdade. O resultado disso está aí nas urnas, com uma vitória acachapante aqui do Javier Milei sobre o Sérgio Massa, que é o candidato kirchnerista, né, o candidato da situação, e que principalmente é o presidente da Argentina de fato até o momento, o super-ministro da Economia, quem está tocando a coisa por lá. E eu falei isso em diversas oportunidades. Qual é o problema maior do Sérgio Massa? É que ele é incapaz de resolver o problema econômico argentino atual. Javier Milei vai conseguir resolver? A gente não sabe, o desafio para ele ainda é muito grande, a gente vai falar sobre isso também mais para o final do vídeo. Mas a verdade é que o Sérgio Massa está lá e não está resolvendo, ele é incapaz de promover as mudanças que a Argentina precisa para contornar a questão da crise econômica que vem castigando o povo argentino há tanto tempo. Então o povo argentino simplesmente se decidiu pela mudança, por eliminar o kirchnerismo do mapa da política, espero que agora de forma definitiva,
e colocar alguém diferente nessa história. Por acaso, esse alguém diferente é o Javier Milei, e aí entra a grande possibilidade disso aí ser um marco para a história mundial, eu diria até. Para a Argentina, obviamente que é um dia histórico, é um grande marco, a vitória do Javier Milei, a ascensão política dele em pouco tempo, a ponto de destronar o pessoal do kirchnerismo. Mas isso aqui é muito importante para nós libertários, né? Primeiro presidente libertário, cara que se diz anarcocapitalista, comandando um país, vai ser a primeira experiência do tipo aí, e isso também certamente vai ter muito impacto aqui no Brasil e na América Latina, e a depender dos resultados dele na condução da economia lá da Argentina, isso aí vai ter repercussão no mundo todo. Se Javier Milei tiver sucesso, é difícil. A batalha que ele vai ter que enfrentar lá é muito difícil, a casa está muito desorganizada. Mas se ele tiver sucesso, meu amigo, as ideias da liberdade não vão ser seguradas por mais ninguém. Esse é o grande ponto, né? Logo muito cedo, o Sérgio Massa assumiu a sua derrota. Para fazer justiça, tenho que citar aqui que a Miriam Leitão, às 7h42 da noite, foi a primeira que eu vi a noticiar, pelo menos aqui no Twitter, em português, que o Javier Milei havia vencido as eleições lá. Ela publicou o seguinte: informação que chega ao governo brasileiro, Milei ganhou. Então alguém vazou isso lá de dentro ali do pessoal da apuração, provavelmente dos resultados. E a grande verdade é o seguinte, né? A gente não entendeu no primeiro momento por que a coisa vazou tão cedo, por que o próprio Sérgio Massa se manifestou cedo também, né? Fez uma publicação muito cedo falando disso aí, mas a verdade é que agora a gente sabe que a diferença estava muito grande. Então, quando a diferença é substancial, com uma quantidade apenas parcial de urnas apuradas, você já consegue determinar o resultado. Então, olha só, foi aqui de acordo com o que o Fernando Urrich postou, né? Sérgio Massa acaba de reconhecer a derrota. Ele postou isso aqui às 8h11, então provavelmente o Sérgio Massa, por volta de 8 horas, já tinha jogado a toalha também, consolidando de fato a realidade de que o Javier Milei é de fato o presidente eleito da Argentina, assume agora no final do ano, inclusive, para iniciar todas as suas políticas lá, que vão dar o que falar, a gente sabe muito bem disso, né? O próprio Lula já desejou boa sorte para o novo governo, aí não tem por que não fazer isso também, não vai mudar absolutamente no cenário lá. Ele tentou interferir o quanto foi possível lá nas eleições da Argentina, o Javier Milei denunciou isso, inclusive, quem sabe ele não abre uma investigação nesse sentido, seria muito interessante ver. Diga-se de passagem, fica aí um conselho meu para o Javier Milei, chegar batendo mesmo nesse pessoal da esquerda, principalmente aqui da esquerda brasileira, né? Mas o Lula foi lá, manifestou, parabenizou o Javier Milei pela sua vitória e tudo mais. De fato, aqui, conforme eu falei, pouco tempo atrás, poucos minutos atrás, 92% das urnas apuradas, a coisa já está consolidada. Em segundo turno, Javier Milei de fato assume aí a presidência da República em breve, e aqui o Sérgio Massa parabenizou ele lá, né, também falou ali, assumiu a sua derrota e tudo mais. Não há muito o que fazer nessa história aí, uma eleição tranquila, felizmente, isso é sempre bom, isso é sempre positivo, não há questionamento por parte da situação, por parte do governo kirchnerista, porque não dá para questionar um resultado tão acachapante assim. São 12 pontos de diferença entre um candidato e outro, que praticamente isso, né? Praticamente 11,5%, 12% de diferença entre o Javier Milei e o Sérgio Massa. E volto a dizer, isso mais do que qualquer outra coisa demonstra de fato o cansaço que o povo argentino está dessa política kirchnerista, que é uma herança do peronismo, um peronismo com um novo nome, que faz mais do mesmo sempre, eleição após eleição, mandato após mandato, afundando a Argentina numa crise ali que é de difícil resolução. Essa é a grande verdade. Então o pessoal deu uma carta de confiança para o Javier Milei, essa é a grande verdade. Ninguém sabe como ele vai ser. O que todo mundo sabe é que vai ser diferente do que está aí, porque do jeito que estava não dava para continuar. Essa é a grande verdade. Agora, se o Javier Milei vai conseguir implementar tudo o que ele quer, é o grande ponto dessa história. As ideias econômicas dele são fabulosas, essa é a grande verdade, e ele quer realmente vir para fazer mudanças, para mudar totalmente o jogo, para não cometer o erro do Maurício Macri lá no passado, que fez pouca coisa ali no início do seu mandato, acabou perdendo popularidade muito rápido e foi defenestrado da política argentina sem muita possibilidade de reversão desse cenário. Javier Milei, se ele quiser ter sucesso, ele vai ter que chegar chegando, aproveitar esse
esse valor aqui de apoio popular que ele tem, esses números, levar isso em seu favor para promover as mudanças que ele quer promover, questão do Banco Central, a dolarização da economia argentina, que é fundamental para acabar com a inflação de vez no país, e outras medidas de redução do Estado e tudo mais que são necessárias para manter o orçamento público equilibrado e evitar que a Argentina quebre no futuro, como já aconteceu no passado, por simplesmente não conseguir pagar as suas contas. Então, é fundamental, é necessário reduzir o tamanho do Estado para que isso possa realmente ter algum sucesso no futuro. Javier Milei vai ser bem sucedido nessa sua empreitada? A gente não sabe, o sistema provavelmente vai ficar contra ele, muita gente aí que gosta do kirchnerismo por se beneficiar desse modelo aí, embora 40% da Argentina e da população esteja abaixo da linha da pobreza, né? Tem muita gente que ganha dinheiro apoiando isso, tem muita gente graúda, surfando na onda do kirchnerismo, esse pessoal certamente está muito revoltado com os resultados, vão querer atrapalhar o governo do Javier Milei, né? Mas eu desejo para ele toda a sorte do mundo, porque isso vai ser muito bom para o povo argentino, vai ser muito bom para as ideias da liberdade e também para o enfraquecimento da esquerda na América Latina como um todo. Se Javier Milei for bem sucedido, 2026 aqui no Brasil a história vai ser totalmente diferente. Até mesmo, olha só, o nosso futuro político pode depender desse sujeito aqui, né? Desse cara com esse cabelo bastante curioso, com um jeito bem engraçado de ser, mas com umas ideias políticas e econômicas muito acertadas, muito corretas. Desejo toda a sorte do mundo, então, para o novo presidente eleito da Argentina, Javier Milei. Mas o que você achou desse resultado? O que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!